satisfaz, bata palmas. Se Jesus te satisfaz, bata palmas. Bata palmas outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata palmas. Fique aí no seu cantinho, cumprimente o seu vizinho e agora bem baixinho, bata palmas. Bata palmas outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata palmas. Se tem paz no coração, levante as mãos. Se tem fé no coração, fica de pé. Vamos todos assentar, um sorriso vamos dar. E agora bem baixinho, bata palmas. Bata palmas outra vez. Se Jesus te satisfaz, bata palmas. Nas conchinhas lá do mar, as estrelinhas do céu, o universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutar no cantar do sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Churuá, churuá, chuá. Churuá, churuá, chuá. Agora é o momento da prece, é onde nós sintonizamos com o mais alto, onde o nosso lar, junto com a nossa família, recebe uma visita muito especial. Essa visita, ela ilumina a nossa casa, por isso que é importante sempre realizar a prece antes das atividades. Vamos lá? Fechando então nossos olhinhos, abrindo o nosso coração, respirando bem fundo, pensando no Mestre Jesus, e vamos agradecer, Pai do céu, de infinita bondade, agradecemos pelas nossas vidas, pelo nosso lar maravilhoso, pela nossa família, que possamos aprender cada vez mais e mais o Evangelho do Cristo, colocando em prática tudo aquilo que Jesus demonstrou através das histórias, através dos exemplos, com amor no coração incondicional, perdoando, respeitando e sempre glorificando a Deus. E que assim seja. Olá, mais uma aula de evangelização, tudo bem com vocês? Nosso livro do primeiro momento, Amar a Deus, estamos no capítulo 8, o capítulo Deus é soberano, justo e bom. Vamos relembrar que nas aulas anteriores nós já estudamos Deus é eterno, Deus é imutável, imaterial, único, onipotente, e hoje Deus é justo e bom. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece sobre Deus é bom e justo, dizendo: a sabedoria de Deus, providencial das leis divinas, se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não nos permite duvidar de sua justiça, nem da sua bondade. A lei de Deus ela é igual para todos, ela não muda, por isso que Deus é bom, Ele é justo. Tanto que Ele nos dá a oportunidade das reencarnações, nos oferecendo um corpo, que é a nossa casa, para que possamos, através das reencarnações, sairmos daquele espírito endurecido para um espírito mais leve, mais amoroso, mais gentil. Deus é tão bom conosco que nos oferece o ar que respiramos, o alimento de cada dia. Quando nascemos, recebemos os nossos pais, que é a nossa família,
que cuida, que zela por nós. Também recebemos de Deus a água que limpa o nosso corpo, que purifica, que é fonte de energia e bondade. Às vezes, o remédio que recebemos para melhorar ele é amargo, porém é necessário que com isso nós vamos adquirir a humildade, a obediência e o amor que Jesus tanto demonstrou e demonstra até hoje por nós. No livro Amar e Servir, o irmão Auro, ele fala sobre o corpo físico, que ele é um instrumento que a paternidade de Deus nos oferece para que, utilizando-se dele, possamos aprender, amar, servir. Emmanuel também nos fala que até agora o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico, se vê prejudicado, destruindo a golpes mentais. Então, criança, o que isso quer dizer? O que será que você está fazendo com o seu corpinho? A sua mãozinha, onde a sua mãozinha tem passado? O que ela tem pegado? O que ela tem feito? Assim como a sua boca, o que você tem falado? Será que as palavras são boas? Ou são palavras grossas, palavras que respondem o papai e a mamãe, palavras que machucam os coleguinhas, ou são palavras gentis? E o seu narizinho, o que você tem feito? O que você tem cheirado? Será que coisas boas? Espero que sim, porque assim estaremos cuidando do nosso corpo. E os seus pés? Por onde vocês têm andado? Para lugares bons? Como a evangelização, lugares que são permitidos? E o que você tem escutado? Olha lá, e além de escutado, o que você tem feito com aquilo que você escuta? Será que conta a verdade? Ou cria mentiras? Devemos cuidar desse membro do nosso corpo, assim como os nossos olhos. O que vocês têm olhado? Assistido, seja na televisão, no celular, no computador, ou que vocês têm lido um livro, revistas, coisas boas, interessantes, ou coisas que não são tão boas assim e que prejudicam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. André Luiz também nos fala lá na Conduta Espírita sobre o corpo. Cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, preservando-o. Na Terra, cada espírito recebe o corpo que precisa. Criança, esse corpo que você recebeu é um corpo que você precisa para essa encarnação. Seja da cor que for, do tamanho que for, é um presente de Deus. E como é um presente, quando a gente recebe um presente, a gente tem que cuidar desse presente, tem que valorizar esse presente. O nosso corpo é a nossa moradia. Nós não queremos uma casa toda suja, uma casa toda bagunçada, e sim limpa, organizada, harmônica. Então, o seu corpinho, que é uma dádiva de Deus, você deve cuidá-lo muito bem, através da higiene pessoal, lavando, penteando, tomando banho, aquele banho gostoso, mas cuidado para não gastar toda a água, viu? A água ela é importante, nós devemos preservá-la. Será que você também corta as suas unhas? As unhas da mão, do pé, que às vezes ficam uns bichinhos. E lava sempre as suas mãos? Antes das refeições, quando vai fazer as atividades da evangelização, da escola. Mas será que é só isso? Não. Como está a sua alimentação? Será que você tem uma boa alimentação? Come verduras, legumes, frutas, bebe bastante água? E faz algum exercício? Um exercício correr, pedalar, que são atividades legais, prazerosas, que também cuidam do corpo. E brincar. Você brinca muito? Porque isso é legal, isso é bacana, porque a gente fica feliz, fica alegre, o nosso corpo fica bem animado, bem agitado e cheio de energia. E são energias positivas. Mas será que esse cuidado tem que ser apenas com o corpo físico? Não estamos esquecendo de nada? Também devemos cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
do capítulo 17, Sedes Perfeitos, tem o item 11, que fala do corpo e do espírito. Do espírito, ele fala assim: a perfeição está integralmente nas reformas a que se submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o, eis o meio de torná-lo dócil às vontades de Deus e o único que conduz à perfeição. Resumindo, nós devemos vencer aquelas dificuldades internas que temos: a preguiça, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a revolta. Vencendo isso, elevaremos a nossa alma, elevaremos o nosso espírito para um patamar melhor, que é o progresso, aquele que Jesus nos convida a seguir. Ok, mas e na prática? Como que eu vou elevar a minha alma, o meu espírito? Vocês sabem? Tem alguma ideia? Eu ouvi algumas respostas aí, ó, deu para ouvir. Então, olha lá, ó. Uma leitura edificante, que são livros que nos ensinam a ser melhores. Fazer a prece também eleva a nossa alma. Essa é uma chave para mantermos protegidos de pensamentos externos, de situações, de agradecimento na prece também, de glorificar o nosso corpo. Podemos, através da prece, agradecer glorificando o nosso corpo, os nossos sentimentos, ó, voltados no amor, no respeito, na obediência e pensamentos elevados. Outro caminho é ir na evangelização espírita infantil. Nós, nesse momento de pandemia, não podemos ir até evangelização, mas a evangelização está chegando até a sua casa, através das aulinhas disponíveis pela internet. Todos nós estamos com saudades, mas devemos nos cuidar do Evangelho no Lar, que é uma oportunidade que ilumina a nossa casa, que ilumina o nosso espírito, a nossa alma, porque nós vamos fazer a leitura do Evangelho em família. É um momento que os espíritos também nos visitam, trazendo os fluidos benéficos que fortalece, que ampara o nosso lar, que cuida de todos nós. Não podemos esquecer da caridade que Jesus fala para nós praticarmos com o próximo. Que ele fala também do perdão daquelas pessoas que nos magoam, nos machucam. Com isso, vamos construir os sentimentos, as atitudes envoltas da humildade, da sinceridade. E o amor que está aqui no nosso coração, ele cada vez mais cresce, cada vez mais flui. E aí a nossa alma brilha, brilha como o sol, brilha como a estrela. Então, crianças, entenderam a importância do nosso corpo? Que devemos cuidá-lo com muito amor e carinho, porque Deus é um Pai tão amoroso, tão bom, tão justo, que nos oferece esse corpo para termos as oportunidades de vencer as dificuldades e sermos melhores. Agora vocês vão ver uma história bem bacana, que é do livro A Cura de Leozinho. Crianças, nós vamos ouvir agora a história A Cura de Leozinho. Leozinho era um menino arteiro como ele só, vivia sempre nervoso, nervoso que dava dó. Ao acordar de manhã, nem um bom dia falava, olhava a mesa posta e reclamava. Na escola não era diferente, estava sempre brigando, o que é pior. Imaginem, vivia sempre xingando. Todos tentavam ajudá-lo, aconselhava para que ele fizesse prece, para que ele mudasse o seu jeito. Sua mãezinha amorosa lembrava a todo instante da questão da sintonia, que funciona sempre constante. Seus pensamentos e atos, meu filho, muita atenção, observe bem os seus dias. Lembre-se ainda, filhinho, das marcas do perispírito, o laço intermediário entre o corpo e o espírito. Mas aquele menino não dava atenção, complicando sempre mais a sua saúde e vibração. Começou a sentir dores. Doía-lhe todo o corpinho,
dores sem parar. Muitas dores. Porém, certa noite, quando estava dormindo, algo estranho aconteceu. Seu quarto foi invadido por uma grande rebelião pelos seus órgãos, a começar pelo seu coração. Leozinho, eu sou seu coração. Um órgão muito importante, mas você está me destruindo. Com sua irritação constante, a seguir, o baço falou: não consigo trabalhar se você não mudar esse seu jeito. Com certeza eu vou parar. O fígado se aproximou e olhou em seus olhinhos. Leozinho, cuide de mim, já estou bem doentinho. Por fim, o estômago disse com precisão: mas cautela, amiguinho, com sua alimentação. Após todos falarem, fez um silêncio naquele ambiente. O grande general, o cérebro que comandava tudo na sua cabine central, mas resolveu participar daquele momento especial. Dirigiu-se ao menino e com harmonia falou: meu filho, tome cuidado com seu dia a dia, com o seu corpinho. Ele é uma máquina preciosa que Deus deu. Cuide dele com atenção, é um dever seu. Todos os órgãos estão representando no momento todos os outros que aqui falaram. Estamos preocupados com a sua maneira de agir, pois sua intemperança irá nos destruir. Trate logo de mudar. Cultive bons pensamentos, desenvolva em seu íntimo os melhores sentimentos. A cura que você precisa só depende de você, é a reforma íntima. Aproveite a oportunidade da sua reencarnação. Essa é a solução. Os órgãos falaram numa só voz: acorde, Leozinho, acorde. Lembre-se de nós. Naquele momento, o menino acordou bem assustado e chamou a mãezinha, minha querida, e prometeu para si mesmo e a mãezinha com carinho que a partir daquele dia mudaria o seu caminho. Colocou firme em ação a prece, o desejo de melhorar, transformou suas atitudes em amor. Leozinho percebeu enfim como vale a pena mudar, buscar em Deus e em Jesus força para controlar. Cada vez mais foi sentindo como sua vida alegre ficou e compreendeu o ensinamento daquele que somente ajudou. Jesus disse: a tua fé te curou. Vocês entenderam a história do Leozinho? Vocês gostaram? Vocês conhecem alguma criança assim como o Leozinho? Que vive brigando, reclamando, xingando, nervoso. Porque uma criança assim, olha como fica o corpinho dela. Todo cheio de marquinhas, ó. Olha as marquinhas. E essas marcas não é só no corpo físico, é também na sua alma, no seu espírito. Olha lá a sintonia dessa criança, desse Leozinho. Será que tem alguém que você conhece que é assim? Ou você algumas vezes age dessa forma, sintonizando com pensamentos ruins, com pessoas que não são legais? Porque o que vai ocasionar depois são dores no corpo físico, consequências que afetam nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E o Leozinho, depois daquela rebelião, aí sim houve uma transformação. Depois da rebelião dos órgãos, ó, Leozinho, ele ficou curado, mas ele também quis que essa cura acontecesse. Então todos aqueles pensamentos, sentimentos, atitudes se transformaram. Pois ele percebeu que esse corpo ele é sublime, que esse corpo é um presente que Deus nos oferece para que possamos, durante a nossa vida,
evoluirmos, progredirmos. E ele se tornou um menino melhor. Conheceu o Evangelho do Cristo, se espelha na figura do Mestre Jesus. Ele teve fé e o seu coração ficou super iluminado. E as suas atitudes mudaram tanto que a sua família percebeu. E você, criança, o que tem feito para iluminar o seu coraçãozinho? O que tem feito para cuidar dessa dádiva de Deus que é o nosso corpo? Vamos conhecer outro exemplo? Nossa personagem, a Bibiquinha. A Bibiquinha, ela acabou de ganhar esse corpinho, ela renasceu recente, pediu para ter essa encarnação. E aí ela tá crescendo, o papai e a mamãe cuidam muito bem dela. Ela é uma menininha que tá aprendendo muitas coisas ainda. E ela tá crescendo, tá tendo outras vivências, tendo outras experiências. E aí ela começa a ter algumas atitudes que não são boas. E essas atitudes estão marcando o seu corpinho. São atitudes de revolta, de braveza, são atitudes de desrespeito, de uma alimentação que não é muito boa, de maus pensamentos, maus sentimentos também guardados. Esse corpo é um presente que Deus deu para que ela possa ser uma menina melhor, um adulto melhor. E ela não tá cuidando muito bem desse corpinho. Mas a Bibica, ela começou a ir nas aulas da evangelização infantil. Ela começou a ter cuidado com seu corpinho, cuidado com a sua mente. Ela começou a tratar melhor também os animaizinhos, pois ela não tratava. A ajudar o papai e a mamãe. A respeitar todas as pessoas, inclusive os mais velhos. A fazer, o agradecimento do dia. Todos os dias, elevando o pensamento a Deus, ela conheceu a figura meiga do Mestre Jesus. Com isso, começou a transformar-se. E o seu corpinho, que antes era todo manchado pelas más atitudes, não está mais. Seu corpinho está limpando. Porque a Bibica, ela não tem aquele comportamento de desrespeito, de maltratar, de usar as palavras feias. E agora ela está cuidando do seu corpinho maravilhoso que Deus deu. E é assim, criança, que você deve fazer. Cuidar dessa dádiva de Deus, seguindo os exemplos, de quem? Do Mestre Jesus. Se temos dúvidas, lembrar da figura meiga do Mestre Jesus, que também nos ensinou a cuidar dessa casa, porque nós estamos morando nesse corpo enquanto encarnados. Cuidar dessa casa, cuidar da nossa alma, tendo todas essas atitudes que já foram citadas. Agora é o momento da atividade para você fazer com a sua família. Se divirta! Finalizamos agora o primeiro momento da nossa aula e eu convido novamente a fechar os olhos e a levar o pensamento ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, imaginando que do mais alto é derramado sobre nossas cabeças uma chuvinha de luz que vai se espalhando por todo o nosso corpinho, nos trazendo a paz, o equilíbrio,
força necessária para seguirmos os exemplos de Jesus. Graças a Deus e que assim seja. Vamos agradecer, lembrando que o nosso coraçãozinho, para ele manter sintonia com o mais alto, devemos nos concentrar, fechando os nossos olhinhos, mentalizando cada palavrinha, e assim o nosso coração, ele se eleva a Jesus, se eleva o nosso anjo da guarda, se eleva os bons espíritos. Vamos lá? Novamente fechando os olhos, imaginando que ao nosso lado está Jesus, e Jesus nos envolve com teu amor e carinho, e nós nos sentimos fortalecidos, felizes por mais essa aula, onde possamos aprender e que essa luz que nos fortalece possa se expandir para os lares vizinhos, que elas recebam essas energias salutares, que possamos doar do nosso amor, do nosso carinho, da nossa dedicação. Graças a Deus, obrigada por tudo, mestre querido, e que assim seja. Olá, meninas e meninos, estamos agora no segundo momento do livro Ensinos de Jesus, a Luz do Espiritismo. Estamos no capítulo 8, O Credor Incompassivo. Por acaso, você já teve que perdoar alguém? Sabia que Jesus perdoa todos os irmãos que fizeram mal a ele? E que no momento da sua crucificação, conversou com Deus, falando: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem? Agora, nós vamos ouvir a parábola do credor incompassivo, que Jesus nos conta, mostrando para nós exemplo de perdão. Aproveitem a história! A história de hoje, a parábola do credor incompassivo. Um dia Pedro, preocupado, chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. E Jesus estava se referindo a uma mesma ofensa, ou seja, que por dia a gente deve perdoar infinitamente. Talvez Jesus, vendo a cara de assustado de Pedro, contou uma parábola que, para ele, pudesse compreender a importância e as consequências de não perdoar. Certo homem devia uma grande soma de dinheiro ao rei. Um dia no castelo, quando o rei estava examinando suas contas para ver quem lhe devia, verificou o nome daquele que devia muito e mandou chamá-lo. O rei disse ao homem: Sua dívida está muito grande, já ultrapassa 2 milhões de moedas de prata. O empregado humildemente disse: Meu rei, eu não tenho dinheiro suficiente para lhe pagar. Então, disse o rei, que sejam vendidos a sua esposa e seus filhos como escravos, sua casa e tudo o que você tem para me pagar o que deve. Mas o empregado ajoelhou-se diante do rei e disse: Tenha paciência e eu lhe pagarei tudo. O rei, sabendo que ele não tinha como pagar a sua dívida, teve pena dele e o perdoou. Vá em paz para sua casa, disse o rei. Eu perdoo a sua dívida, você não me deve mais nada. O empregado levantou-se feliz. Saindo da presença do rei, encontrou um amigo de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou este companheiro pelo pescoço, sacudiu e disse: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e lhe disse: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o amigo na cadeia até que lhe pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foi contar tudo ao rei. O rei, indignado, mandou chamar aquele empregado e disse: Empregado mau, você me devia milhões em prata e me pediu para que eu lhe tivesse misericórdia de você e lhe perdoei tudo o que me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, que lhe devia apenas 100 moedas de prata, assim como eu tive pena de você.
O rei ficou muito zangado e mandou o servo ingrato para a prisão, a fim de castigá-lo até que pagasse a dívida. Jesus terminou de contar a história dizendo: é isso que meu Pai, que estás no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. E aí, crianças, entenderam a história? Que servo malvado, que servo ingrato, o rei o perdoou pelas suas dívidas e ele, na primeira oportunidade, quando ele viu o irmão que também estava o devendo, em vez de perdoar a dívida desse irmão, que eles trabalhavam junto, não, ele foi lá, cobrou, e era um valor tão pequeno, e quanto ao rei, que era um valor tão grandioso, e esse rei perdoou. Deus age da mesma forma para conosco. Às vezes nós temos muitas dívidas e Deus nos perdoa porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele é justo. E Deus espera que também tenhamos essa atitude de perdão para com o próximo. Então, crianças, esse coração é o coração de alguém que precisa perdoar. Ele está cheio de espinhos, é um coração frio, é um coração todo machucado pela mágoa, pelo ressentimento, pelos sentimentos ruins. E esse irmão aqui, ó, desse coração, ele só vai melhorar a partir do momento que mudar a sua atitude. E como vai mudar a sua atitude? Ó, seguindo aquilo que Jesus nos ensina, que é a prática do perdão. Perdão daqueles que nos ofendem. Muitas vezes aprendemos com esses irmãos que nos ofendem a sermos pessoas melhores e não enxergamos isso. O nosso coração, ele se tornará puro, limpo, leve quando perdoarmos. E aquele irmão, se por acaso não quiser o nosso perdão, não tem problema. A nossa parte nós já cumprimos. Assim, alcançaremos o mais alto. E se tivermos qualquer dúvida, lembrar de Jesus, nosso irmão. Encerramos mais uma aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido com essa figura tão meiga que é Jesus. Fiquem com Deus e vamos para a prece final. Agradecemos por esses momentos que reunimos em Teu nome para aprender e principalmente colocar em prática tudo aquilo que precisamos para progredir, auxiliando, perdoando, amparando dentro do lar, com a nossa família, em tantos outros ambientes. Que o nosso final de semana e a nossa semana seja iluminada, abençoada por Teu amor. Graças a Deus, fica conosco e que assim seja. Tchau!